Brasil, temos eleições a cada 2 anos. As eleições municipais não ocorrem na mesma data que as eleições federais e estaduais. Essa separação deve-se ao grande número envolvido nas eleições municipais. São cerca de 30 partidos políticos, 400 mil candidatos e 5.564 municípios. Neste programa, vamos falar um pouco sobre as regras e normas que regulam o funcionamento das eleições. Por lei, as eleições ocorrem sempre em outubro. Para governador, vice-governador, presidente e vice-presidente, elas são realizadas em 2 turnos. O primeiro turno acontece no primeiro domingo e o segundo turno no último domingo do mês. Antes da Constituição de 88, os pleitos eram realizados no dia 3 de outubro. Essa determinação foi alterada para evitar que as eleições caíssem durante a semana, o que prejudicava a economia do país. Como as eleições federais e estaduais não ocorrem na mesma época que os pleitos municipais, a cada 2 anos são realizadas eleições no Brasil. O mandato tem duração de 4 anos para todos os cargos, exceto para senador, que tem duração de 8 anos. Cada estado e Distrito Federal elegem 3 senadores de forma alternada em 4 anos. Em uma eleição, é feita a renovação de 1/3 das cadeiras do Senado e os outros 2/3 na eleição seguinte. As eleições para a chefia do Poder Executivo e para o cargo de senador são chamadas de majoritárias. Ganha quem conquista o maior número de votos válidos. As eleições majoritárias são decisivas em turno único, e se nenhum dos candidatos atingir a maioria dos votos, uma nova eleição será realizada para os 2 candidatos mais votados. Já a escolha de deputados e vereadores é feita em eleições proporcionais, ou seja, são considerados eleitos os mais votados, proporcionalmente ao número de vagas que o partido obtiver. O estatuto de cada partido político é responsável por determinar as regras para a escolha de candidatos. São realizadas convenções partidárias para indicação desses candidatos a diversos cargos públicos. Essa escolha deve ser realizada de 10 a 30 de junho do ano das eleições. Em seguida, os partidos devem registrar a candidatura no Tribunal Regional Eleitoral. Nas eleições para a Câmara dos Deputados, Assembleias Legislativas, Câmara Legislativa do DF e câmaras municipais, cada partido pode lançar candidatos em número de até 150% das vagas a preencher. Por exemplo, se um estado é representado por 8 deputados, cada partido pode lançar até 12 candidatos a deputado federal. O partido político tem até às 18 horas do dia 5 de julho para registrar as candidaturas. Caso o partido ou a coligação não faça o registro, o candidato pode se registrar até às 48 horas seguintes ao término do prazo. Cada candidato recebe um número para utilização na urna eletrônica. Até 45 dias antes das eleições, os tribunais regionais eleitorais devem remeter ao TSE uma relação de candidatos. Dessa relação deve constar o sexo e o cargo a que concorrem. As campanhas eleitorais são responsabilidade dos partidos políticos. Ao solicitar o registro de seus candidatos, os partidos e coligações comunicam à Justiça Eleitoral os valores máximos de gastos que farão por candidatura. Gastar além dos valores declarados sujeita o responsável ao pagamento de multa, no valor de 5 a 10 vezes a quantia em excesso. Os partidos devem constituir comitês financeiros até 10 dias úteis após a escolha de seus candidatos em convenção. Esse comitê tem a finalidade de arrecadar recursos e aplicá-los nas campanhas eleitorais. O candidato deve fazer a administração financeira de sua campanha eleitoral. Ele é o único responsável pela veracidade das informações. Tanto ele quanto o partido político devem abrir conta bancária específica para registrar todo o movimento financeiro realizado durante a campanha. Doações aos partidos políticos em campanhas eleitorais. Antes de 64, havia a possibilidade das empresas e pessoas físicas fazerem doações à atividade política dos partidos políticos, inclusive para as campanhas eleitorais. Em 64, com a mudança do regime político, com a instauração do regime autoritário, ficou proibida qualquer doação de pessoas físicas e de pessoas jurídicas das empresas aos partidos políticos. Essa proibição perdurou durante todo o regime autoritário, mas, como sabemos, não impediu, como pretendia,
a doação das empresas, dos particulares, às campanhas políticas, que era feita veladamente, mediante o que se convencionou chamar Caixa 2 das empresas. Com a redemocratização, a partir de 1988, e com o pluralismo político que foi declarado pela Constituição, voltou a possibilidade de pessoas físicas, de pessoas jurídicas, empresas, enfim, da sociedade civil, participar do financiamento da atividade política. Desde 1993, então, que voltou a possibilidade de empresas, de pessoas físicas fazerem doações para a atividade política, para os partidos políticos. Atualmente, o limite, porque tem que haver um limite, uma vez que a nossa Constituição, o nosso sistema eleitoral veda o abuso do poder econômico, então há um limite para essa doação, que atualmente é de 10%, no caso de pessoa física, 10% do que essa pessoa teve de renda no ano anterior, e no caso das empresas, o limite é de 2% do faturamento que essa empresa teve também no ano anterior. Os candidatos devem declarar os gastos realizados durante a campanha eleitoral. São os comitês financeiros os responsáveis por essa prestação de contas, que devem ser acompanhadas de extratos bancários. A Justiça Eleitoral fiscaliza a regularidade dos dados e sua decisão deve ser publicada até 8 dias antes da diplomação dos eleitos. Em caso de irregularidade, a Justiça pode requisitar as informações necessárias para sanar as falhas. Quando há sobra de recursos, esse valor deve ser declarado na prestação de contas e transferido ao partido. Em caso de coligação, esse dinheiro é dividido entre os partidos envolvidos. Entidades e empresas que realizam testes e pesquisas pré-eleitorais são obrigadas a registrá-las na Justiça Eleitoral. São exigidas informações de quem contratou a pesquisa, o valor e origem dos recursos despendidos, a metodologia e o período de realização da pesquisa, além do plano amostral, do sistema de controle, do questionário completo e o nome de quem pagou pelo trabalho. A Justiça Eleitoral coloca os dados à disposição dos partidos. A divulgação de pesquisas sem registro prévio, sujeitos responsáveis à pena de multa. A propaganda eleitoral é permitida após o dia 5 de julho do ano da eleição. A propaganda em locais públicos é regulada por lei, sem necessidade de autorização prévia da Justiça Eleitoral. O partido precisa informar a autoridade policial que tomará as providências necessárias para garantir a segurança durante a realização do comício. É proibida a propaganda eleitoral no dia das eleições. Constitui crime o uso de alto-falantes, amplificadores de som ou a promoção de carreata nesse dia. A partir da década de 90, as eleições começaram a ser realizadas em urnas eletrônicas. Inicialmente, esse sistema foi aplicado de maneira parcial e, desde a última eleição, chegou a todo o país. A organização das mesas receptoras, aquelas que recebem o eleitor na hora do voto, é feita dentro de rigorosos critérios da Justiça Eleitoral. É proibida a participação de servidores de uma mesma repartição ou de parentes em qualquer grau, na mesma mesa, junta ou turma eleitoral. Quanto ao sistema de voto, aos mecanismos de voto na história do Brasil, nós evoluímos bastante. Nós tivemos no século XIX, na época do Império, eleições profundamente marcadas pela apartação da maioria absoluta da população brasileira. Esse quadro não se altera durante toda a Primeira República. Aliás, é bom que se diga que até 1930 não existe justiça eleitoral no Brasil, o voto não é secreto e, na verdade, as eleições são decididas a bico de pena, quer dizer, as atas, a maneira pela qual as atas são elaboradas é que vai definir o resultado das eleições. Da redemocratização de 1945 para cá, muito se evoluiu.
nós tivemos a eleição, a existência de eleições periódicas em todos os níveis, eleições com voto direto, sob supervisão da Justiça Eleitoral. A própria cédula foi sendo alterada das eleições de 45 até as de 62, tivemos vários tipos de cédulas sendo utilizadas nessas eleições. E sempre houve denúncias de fraude, enfim, de comportamentos, digamos, inortodoxos nessas eleições. No regime militar, o sistema tecnicamente se torna mais aperfeiçoado, embora as eleições tenham perdido muito da sua legitimidade. A começar pelo fato que durante bom tempo as eleições presidenciais foram indiretas e as eleições para governadores de estado também o foram. A partir da nova redemocratização e, sobretudo, com a Constituição de 88, o sistema eleitoral brasileiro se expande. Esse é um fenômeno interessantíssimo. O Brasil é hoje, sob o ponto de vista quantitativo, uma das maiores democracias do mundo, mas, sobretudo, os mecanismos, os procedimentos pelos quais as eleições se dão também vão evoluindo. Nesse sentido, o voto eletrônico me parece um avanço extraordinário. Não por acaso o Brasil é uma referência internacional quando se fala nesse tipo de mecanismo. Alguns técnicos questionam a possibilidade, enfim, de que haja algum tipo de tramóia, algum tipo de fraude nesse sistema. Não vou entrar no mérito, mas lembro que nós nunca tivemos algo tão perfeito, tão maduro, no sentido de corresponder fielmente ao ponto de vista do eleitor, ao desejo do eleitor, do que a urna eletrônica. Todo cidadão tem o direito e o dever de participar das eleições. Para garantir que esse processo democrático seja eficaz e autêntico, é que são cumpridas normas que orientam a realização das eleições. É importante que os candidatos conheçam essas regras para exercer com consciência o seu direito de voto e zelar pelas eleições. Afinal, só assim o cidadão pode participar ativamente do futuro da nação.